Seja bem-vindo ao Delip Podcast. Eu sou a Tamara Bezerra, fundadora da iJumper. A iJumper nasceu para ajudar empresas a darem o salto que faltava. Ela traz estratégia, ela traz posicionamento e principalmente desenvolvimento humano. Nosso modo de pensar, a nossa visão de negócio, a nossa visão sobre marketing, sobre consultoria, se tornou um método, o Delip. E através desse podcast, você vai conseguir entender ainda melhor como posicionar a sua marca, como fazê-la crescer através de uma metodologia exclusiva. Aqui no Delip Podcast, teremos encontros incríveis, conversas sensacionais com especialistas e pessoas que vão fazer o seu negócio crescer. iJumper, o impulso que te faltava. E aí eu tenho um convite para você. Tá pronto para o próximo salto? Eu sou a Tamara Bezerra, seja bem-vindo ao Delip Podcast. Vamos agora para o nosso primeiro episódio? Olá, eu sou a Tamara Bezerra, você está vendo aqui, estamos no cenário da iJumper e hoje eu tenho um querido, meu primeiro convidado, Nilson Leocádio. Seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer aqui auxiliá-los aí na questão dessas orientações e dúvidas aí do trabalho de vocês. Muito bom o trabalho de vocês nesse sentido. Seja bem-vindo à parceria, seja bem-vindo à iJumper, né? O Nilson é da Zinco Contabilidade. E entre outros negócios que vamos falar por aqui no decorrer das nossas conversas, porque essa é só a nossa primeira conversa, né? Sim. Nilson, fala um pouquinho de você, contabilidade, há quantos anos? Quem é o Nilson Leocádio no mercado aí de trabalho? Tá, vamos lá. Eu sou contador, né, há mais de 25 anos, né? Ao longo dos últimos 15 anos nós constituímos uma empresa, né, de contabilidade, no escritório de contabilidade, né? E aí, qual que é o nosso diferencial no escritório de contabilidade? Não é somente fazer a entrega de obrigações acessórias que um contador faz. Nós entramos na gestão do negócio, né? Na gestão da empresa e orientamos também nesse sentido, né? Na melhor organização, na melhor gestão de cada negócio, de cada empresário. E com isso a gente consegue trazer maiores ganhos para o empresário e também valorizar o nosso trabalho, né? Então, além do trabalho burocrático que toda contabilidade faz, você tem um trabalho personalizado que é uma assessoria para esse empresário. Uma assessoria de gestão para esses empresários, perfeito. Perfeito, então já que esse é seu nicho, hoje a ideia aqui é um bate-papo aí com algumas perguntas estratégicas. Especificamente no mercado pet, que você sabe que é onde a gente tem um pouco mais de influência, né? São muitos anos atuando no mercado pet. Eu queria que você me dissesse desse mercado, qual que é o maior erro que você vê os empresários cometendo? Por que as empresas estão morrendo? Eu acho que assim, antes da gente falar um pouquinho do segmento pet, a gente tem que entender um pouquinho da cabeça do empreendedor, né? Aquela pessoa que tem uma ambição, uma necessidade e começa a empreender em qualquer segmento, né? O que eu havia falado já nos bastidores aqui contigo é que assim, o perfil é sempre o mesmo, né? O empresário ele tem o desejo de empreender, de começar um negócio próprio, só que muitas vezes ele é movido, né, por uma ação e vai ter consequências disso. Nem sempre ele vai ter a instrução necessária para gerenciar uma empresa, para gerenciar um negócio. E aí ele começa a gerenciar aquele negócio que ele está iniciando, aquele empreendimento que ele está iniciando, como se ele estivesse administrando as suas finanças pessoais e sua vida pessoal. E quando a gente abre um CNPJ, é como se uma outra pessoa nascesse, né? Não sou mais eu. Não é mais o meu CPF, é um CNPJ, é uma outra empresa, uma outra pessoa. É como se ela tivesse vida separado da minha vida pessoal. E esse é o grande desafio, né? E o maior dos problemas do empresário quando ele começa a empreender sem uma orientação prévia, sem uma organização, sem um conhecimento técnico por trás disso na parte administrativa e na parte gerencial. Ele acaba misturando, olha, a minha vida pessoal, as minhas finanças pessoais, as minhas contas pessoais, eu administro de um jeito. Eu não posso replicar desse mesmo jeito para os negócios. Porque quer queira, quer não, todo negócio ele tem que ter um resultado positivo, né? Diferente da minha vida pessoal. Independente do que acontecer, a minha vida pessoal eu tenho que gerenciar. Agora, na empresa, qual é o objetivo de uma empresa? Quando eu abro uma empresa, o principal objetivo é obter lucro. Né? Se o meu principal objetivo é obter lucro, muitas vezes, em algum momento, essa empresa ela pode sinalizar que não é mais lucrativo aquele negócio. Então, eu tenho que saber identificar esses momentos, identificar em quais momentos a minha gestão pessoal está sendo... na verdade, é mistura, né?
que a gente costuma dizer mistura de pessoas, né? Eu falo que mistura as carteiras, né? Mistura as pessoas, exatamente, é isso. Mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. O maior problema dos empresários que começam a empreender no início, né, é essa confusão, né, de patrimônio, que a gente chama confusão patrimonial, né? Isso no direito patrimonial é justamente essa palavra que é usada no direito, é confusão patrimonial. Isso dificulta a organização. Por quê? Primeiro, para você organizar melhor, você precisa ter claramente qual que é o gasto do negócio, quanto que eu vou gastar com o negócio, separado de quanto eu preciso como pessoa física para manter as minhas contas em dia, né? Então eu tenho que ter uma noção, olha, eu abri uma empresa para essa empresa dar condições para que eu, pessoa física, consiga ter a minha vida tranquilamente. A empresa vai, então eu tenho que tirar, eu não posso pagar, misturar o patrimônio da empresa com a pessoa física, porque gera confusão, né? E gera confusão patrimonial. E isso é uma das maiores dificuldades do empresário hoje. Então o empresário que ele sabe separar muito bem isso, tá? Pode ter certeza que ele vai ter mais sucesso do que um outro que mistura tudo, né? Ou vai ter mais facilidades de obter o resultado que é o objetivo principal do negócio, né? Não só no segmento pet, qualquer segmento. Como o segmento pet é um segmento que a iJumper já está acostumado, já conhece bastante desse segmento, eu acho que você mesma pode me dizer, a maioria dos empresários que abrem uma loja, né, de revenda de produtos pets, ou abrem uma loja para fazer banho e tosa, quem é essa pessoa? Já é um empresário famoso de sucesso que vai abrir? É um empresário que teve uma educação financeira, econômica, jurídica preparado anteriormente? Dificilmente não. Né? Eu costumo dizer, Nilson, nesse ponto que você está falando, que é o sonho do empresário brasileiro, né? O brasileiro tem o sonho de, trabalha a vida inteira na CLT, ele pega a rescisão dele e fala, agora eu vou ser empresário. Eu não vou ser mais funcionário de ninguém. E aí ele acha que aquela gestão que ele faz do salário fixo, né, das férias, do 13º, do dinheirinho contadinho e garantido dele, é o que ele vai ter na empresa, o que é uma oscilação. E no mercado pet é ainda pior, porque a galera fala assim, não, o mercado pet dá dinheiro. Aí ele não sabe que comerciante é outra jornada, é totalmente diferente de uma indústria, por exemplo, né? Aí ele vai para o comércio, onde ele tem horário para abrir, não tem horário para fechar, ele depende de uma demanda que ele não sabe se vem ou não vem. E o pior de tudo, no nosso ramo aí que a gente tem ainda mais facilidade, que é a parte estética, às vezes nem esteticista ele é. Então, aí ele depende da mão de obra de um terceirizado. E quando você sai de um cenário onde você tem a sua rentabilidade ali fixa, recorrente, como o CLT, no caso do CLT, você tem seus direitos e obrigações ali como cidadão, como pessoa. Quando surge, você abre uma empresa, esse CNPJ separado do meu CPF, ele também passa a ter direitos e passa a ter obrigações, né? Em escala, muitas vezes, maior do que você como pessoa física. Por exemplo, você abre uma empresa, você contrata a mão de obra, só que aí você tem que atender a legislação trabalhista, atender às convenções trabalhistas, atender ao que diz os sindicatos, né? Nem sempre você vai poder contar com um funcionário de segunda a domingo, você vai ter que dar escala para ele, fazer descanso, você tem que seguir certas regras e cumprir certas obrigações, né? Então aí que a coisa complica. Por quê? Quanto pessoa física, eu tenho direitos, deveres e obrigações como cidadão. Sim. Quanto empresa, eu também tenho direitos, deveres também, só que em escala muito maior. Né? E ainda as mudanças do... E aí tem o governo que intervém, né? Eu ia falar agora, ainda tem as mudanças de governo. Controle. Por quê? Não só no Brasil, mas todos os países é assim. Uns com maior controle, outros com menor controle, mas o governo ele é intervencionista, tá? Na verdade, você tem um CNPJ, só que você precisou pedir uma autorização para o governo para atuar nesse segmento com essa atividade, através de um CNPJ que tem obrigações e deveres. E quem dá as regras é ele, né? Só que o governo dita as regras, então tem que ficar atento. E não são poucas regras, tá? São muitas regras, né? É isso que gera uma confusão na cabeça do empresário. O empresário pensa, eu vendi... Eu comprei, tenho que pagar, vendi, tenho que receber e pronto, fim. Não é bem assim. Se eu comprei, eu tenho obrigação. Se eu comprei errado, eu vou pagar imposto maior também, né? Ou não vou me beneficiar de um determinado tributo que eu poderia me beneficiar. Sim. Já na venda, a mesma coisa. Eu vendi, se eu vender
e fizer a declaração da venda, que são as notas fiscais, né, que é o elemento hoje declaratório da minha venda ou do meu serviço prestado, se eu fizer errado, eu vou pagar imposto mais alto, vou ser punido. Isso quando eu não vou ter problemas de fiscalização, eu posso ter o meu CNPJ cassado e problemas no próprio CPF também. E aí, nesse caso, a gente está basicamente já falando de um segundo erro do empresário, né? O primeiro é a mistura das carteiras, e o segundo seria essa questão do planejamento tributário, dele não entender disso. Exatamente. Assim, quando você se envolve em um negócio, tá? Vamos entender que a empresa é um negócio, e que você quer tirar o maior resultado dali, para você usar esse resultado da melhor forma que você quiser. Só que, primeiro erro, você tem que saber separar. Separar obrigações da empresa e obrigações da pessoa física. Separar isso, obrigações do sócio e obrigações da pessoa física. Ok. O segundo maior problema é justamente esse, tá, que você falou, que é não entender tudo que está envolto nesse negócio. Ele vai entender como vender, ele vai entender como comprar, ele vai, com o passar do tempo, com a experiência, ele vai entender como administrar melhor o dinheiro dele. Só que tem algo maior. Quando você se relaciona na sociedade, lembra que eu falei no início que você, pessoa física, tem direitos e deveres de cidadão? Sim. Pessoa jurídica também tem direitos e deveres, só que você está relacionado a uma sociedade. Na sociedade que a empresa está inserido, os direitos e deveres são muito maiores. Então, se você vai para um segmento, vamos lá, vamos imaginar que abriu uma loja pet, de venda de produtos para pet, né, ali, só que ele não entende a questão tributária, de o que está envolvido, o que o governo está fiscalizando, o que é permitido por lei, o que não é permitido. Muitas vezes ele pode ter na loja dele um produto que exige controle da vigilância sanitária. Sim, e ele não sabia disso. E também dentro do Brasil, Nilson, tem muita coisa que é estadual. Exato. O produto que não tem uma fiscalização em outro estado tem produtos que são controlados pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, civil, bombeiro, né? Tem muita exigência de bombeiro, de vigilância sanitária. O próprio Ministério da Agricultura, né? Temos um caso real, concreto de um cliente nosso, em comum. Então, assim, tudo isso está relacionado àquele negócio. E a falta de conhecimento pode trazer prejuízos, e aí o empresário, para se recuperar desses prejuízos, leva 2, 3, 4, 5 anos até se recuperar. Isso quando se recupera. Eu ia falar agora, porque agora com a nova reforma tributária não vai ser tão simples agora, né, dele conseguir se recuperar de um prejuízo. Então, mas até então nós estamos falando do cenário até hoje. A reforma tributária vai apertar mais ainda a situação, vai complicar um pouquinho mais. Então, assim, empreender não é fácil, ser empresário não é fácil. Só que, no mínimo, a gente espera que o empresário, ele não precise entender de tudo. Ninguém está exigindo que o empresário entenda tudo. Toda essa regra do jogo, não. Mas ele tem que ter pessoas ou profissionais para orientá-lo. Quando acontecer tal situação, você vai fazer isso. Né? E eu acho que aí entra muito do que você faz com a Zinco, né? Exatamente. Que é essa parte de assessoria, de uma consultoria especializada, de orientar essa pessoa. Nessa orientação no mercado, tudo aquilo que o empresário vai se relacionar com o governo, aí nós estamos à frente, nós tomamos a frente disso e falamos, não, vamos orientar desse jeito, você faz desse jeito, você vai ter uma vida mais tranquila, com menores prejuízos e não vai ter tanto risco de processos fiscais e processos de bloqueio de CNPJ. É gestão. E muitas vezes a gestão que a gente fala, que a gente faz, a orientação que a gente faz, não é só relacionada ao imposto, tá? Porque às vezes o empresário acha que o problema maior dele é o imposto que está pesado, que o concorrente dele não paga, que só nega, não sei o quê, e muitas vezes não é. Muitas vezes é uma má gestão do dinheiro, uma má gestão de pessoas, fluxo de caixa também, uma má gestão de materiais, de estoque, por exemplo. Tem que saber comprar e vender no momento certo. Não adianta você ter um estoque muito alto, ter tudo na sua loja, mas não tem saída. Então é um estoque que está causando um certo descontrole de caixa. Né? Mesma coisa é você deixar faltar produto na tua loja que você não vai atrair o público. Então tem que saber controlar, dosar muito bem isso. Isso são estratégias. O jogo é assim e é mês a mês. Não adianta você falar, olha, você vai fazer assim hoje. Não, amanhã já muda. Amanhã você quer ter um estoque maior, que você precisa trazer mais gente para a tua loja, você quer fazer uma campanha, você quer fazer um cenário diferente. Então isso é todo mês. Essa estratégia ela é modular a cada mês. A gente fala que a gente fatura na empresa de duas formas. Na compra, né, a gente aumenta o nosso lucro, e na venda que de fato, né, se for uma venda inteligente, se a gente souber fazer todo o cálculo da margem, a gente tem um lucro. Exato. Mas a compra também é muito importante. Essa gestão de estoque hoje, eu acho que é uma das coisas que mais impacta. É saber comprar, em que momento comprar. Porque assim, existe o momento da compra,
quando a gente fala de compra, existe o momento da compra e o momento do pagamento dessa compra. Muitas vezes eu comprei certo, vi lá visualmente, vi o meu estoque lá, realmente eu precisava comprar para ter o produto na loja para atrair o público, né? Só que aí eu não fiz uma boa negociação com o fornecedor, comprei na emoção, né? Ali um produto mais caro, depois eu descobri que tinha como comprar de outro fornecedor ou diretamente da indústria, com condições melhores, com prazos mais elásticos de pagamentos, porque assim, são coisas diferentes. Assim como é diferente o momento da compra, comprei, mas quando que eu vou pagar? O pagamento interfere diretamente no caixa. Sim, né? no fluxo de A caixa. compra, eu comprei em excesso, vai interferir o quê? Eu preciso de mais gente para controlar esse estoque, né? Porque eu posso ter desvio de estoque na minha loja. Um cliente pode entrar na loja e desaparecer mercadoria, se não tiver câmeras, se não tiver uma estrutura de segurança ali. Então, quanto maior o estoque, mais estrutura eu tenho que ter. E no caso, especificamente do pessoal de banhosa, os insumos também, né? Que não tem muito controle de quanto vai consumir de produto. Exatamente. Clínica veterinária também, que são insumos, cara, você não tem como controlar. E aonde tem um reflexo disso? No bolso do empresário, no bolso, né? No final, no lucro, né? no final. E aí tem uma coisa que eu falo diferente, né? Muito empresário fala assim... Ele pergunta para mim assim, olha, o faturamento esse mês não tá bom, né? O faturamento tá baixo. Faturamento é um indicativo apenas. Não é a última linha, né? Não é a última linha. A última linha é o lucro, não é o objetivo dele, não é lucro. Se o objetivo dele é lucro, ele tem que pensar na última linha, mas também o faturamento é um gatilho só. Porque muitas vezes, aquilo que eu falei, momento de faturar, faturei. Mas será que eu já recebi? Em que momento que eu vou receber? Então, o que importa para mim? O lucro é quanto sobra no caixa no final do mês. Isso é que importa, né? E muitas vezes aquilo que sobra no caixa do final do mês, de repente não é nem lucro, é sobra de dinheiro. Sabendo que no mês que vem eu tenho que comprar novamente, tenho que pagar salário, sem tenho que pagar contar aluguel, todas as taxas de antecipação, tirar todos né, os gastos previstos futuros para poder saber quanto que eu posso tirar como dono do negócio. Eu preciso tirar alguma coisa para sobreviver. Então, para eu saber quanto... Então, isso tudo faz parte, é aquilo que eu disse. Organização. Organizei a minha gestão por orçamentos, por fluxo de caixa, por controle de estoque, gestão de tributos, que precisa gerir bem para não pagar errado. Paguei errado o imposto uma vez, dificilmente você vai conseguir ser restituído daquilo, dá muito trabalho, não consegue. Paguei errado. Ou você paga 2 vezes, né? Ou paga a mais, ou você paga menos e tem uma penalidade do fisco depois, uma autuação, que sai muito mais caro. Se eu paguei a maior, até dá para recuperar. Só que tem uma burocracia para a gente pedir restituição disso, é muito trabalhoso e nem sempre dá certo. Se você paga menos, né, a menor... Aí vem a penalidade. Aí, então, se você pagar o menor e não corrigir isso no tempo certo, você vai ter uma penalidade. E essa penalidade sai muito mais caro do que você ter pago o imposto corretamente. Né? Quando eu falo pagar o imposto correto, não é simplesmente aceitar aquilo que vem num primeiro momento. Por exemplo, fiz uma venda. Vamos imaginar que a alíquota do ICMS é 18%. Fiz uma venda. Então tem 18% de ICMS lá. Vou pagar 18% do ICMS? Depende, tem muitos fatores para reduzir essa alíquota de 18%. Entendeu? Então é analisado. O nosso escritório ela faz essa análise. Então ela pega lá o faturamento, faz análise ali dentro da lei, aquilo que é permitido pela lei, que a gente pode abater isso. Que pode descontar esse imposto, né? Então tem todas as compras, os créditos, né? Crédito de energia elétrica. Então eu vou aproveitando... Tem como diminuir a última linha, né? Na hora de pagar esse imposto também, né? Diminuir o imposto a pagar, por exemplo. Então tem maneiras legais dentro da lei que é permitido. Só que por falta de conhecimento, tanto do empresário quanto das pessoas que estão assessorando esse empresário, isso é relevado. Não presta atenção no detalhe. O imposto é detalhe. Né, a questão tributária é detalhe. E nem sempre o imposto é o problema do empresário. É só uma desculpa, né, para não chegar no lucro. Por quê? Qual é a conta correta hoje? Quem que paga imposto no Brasil hoje? É a indústria? É o comércio? Quem que paga de verdade? De verdade é o consumidor, né? É o último da linha, o último da cadeia que paga. Todo o restante, você fala, eu vou colocar uma alíquota de 30% na indústria. O que a indústria faz? Repassa. Então a indústria, ela pega, não só a indústria, o comércio, todo mundo faz isso. Quem pode repassar isso, desde que tenha público para pagar aquele valor, que é o consumidor final, vai repassar, vai ter a oportunidade de repassar. Então, por exemplo, o empresário hoje, que conta que ele faz hoje para calcular o preço de venda dele? Ele pega os insumos que ele utilizou, que é a matéria-prima, embalagem e tudo mais, né? Se for indústria, se for comércio, o material que ele comprou para revender, né? Ela acrescenta um percentual da mão de obra, um percentual do aluguel, faz um rateio da energia elétrica, todos os gastos dele, descobre ali um fator de rateio desses gastos fixos, joga no valor unitário de cada produto.
Descobriu o valor. Aí ele pega o lucro que ele quer. Por exemplo, imaginar que ele sabe, ó, no mercado eu consigo vender isso, então eu acho que no mercado, o preço, para ser competitivo no mercado, eu me contentaria com um lucro de 10%. Então ele pega aquele lucro líquido, né? Que ele já tirou todas as tudo despesas. já, Eu pego aquele lucro de 10%, jogo no preço, acrescento. Aí veio o contador e fala para ele, ó, não dá para fazer esse preço, porque você vai ter imposto, você vai ter ICMS, você vai ter IPI, você vai ter PIS, você vai ter COFINS, você vai ter vários impostos. Então você vai ter isso aqui, X percentual de alíquota. Então acrescenta também no seu preço. Aí ele pega aquele percentual e acrescenta no preço. Né? Quando ele vender, o que vai acontecer? O cliente dele vai pagar o valor combinado ali, ele convenceu o cliente a pagar aquele preço, pagou. Ele tem que saber tirar exatamente essa parcela que é do imposto, destinar para o pagamento do imposto. A parcela que é dos materiais, destinar para a reposição desses materiais. Aquela parcelinha que ele colocou no valor unitário, através de rateio referente ao salário dos funcionários, ele tem que destinar para o salário dos funcionários. E aquilo que era o valor de lucro dele, ele destinar para o lucro do sócio, que é a parcela que ele quer se manter, ele precisa se manter. Só que, quando cai o montante lá no caixa da empresa, o que a empresa faz? Vê o valor do faturamento maior, paga os boletos atrasados, paga o que der para pagar e mistura. É isso que eu falei. Quando a gente fala de separação da pessoa física com a pessoa jurídica, também existe a separação do que fazer com o dinheiro. Quando recebe do cliente, eu tenho que saber destinar corretamente cada pagamento para cada lugar. Senão eu vou ter problema. Se eu deixar de pagar o funcionário, né, me compliquei. Se eu deixar de mandar o lucro para o dono da empresa, ele também vai ter problema pessoal. Os impostos relacionados ao funcionário também. Se eu não pagar os impostos, né? Eu penduro os impostos lá dos funcionários, INSS, imposto de renda, isso é crime tributário, porque sim. É do funcionário. É dele. Deixei de pagar. Você descontou dele. Eu vou trazer problemas para a minha empresa, e aí o empresário, quando ele vê a guia, ele tem dificuldade no caixa, ele vê a guia alta do imposto, a X valor do imposto, por isso aqui é alto, né? Eu não vou pagar. Ele deixa de pagar, só que ele tem consequências se ele deixar de pagar aquilo, né? O problema nem todo não é essas consequências, porque o que o governo pensa na cabeça do fisco, né? O fisco, ele pensa assim, bom, se já está no seu preço um valor destinado para o imposto, por que você não está pagando? Então, significa que o fisco entende assim, não é isso que acontece, mas o fisco entende isso, tá? Que você está pegando aquele valor que é do imposto e aumentando o seu lucro com aquele valor do imposto. É isso que o fisco pensa. Por quê? Porque se você já embutiu quem vai pagar o seu cliente, não é você vai cobrar dele, já está ali. Aí entra a gestão de caixa. Olha só como o negócio na empresa ele é interlaçado, né? Ele é todo relacionado. Então não adianta saber um monte de coisa, né, do meu negócio, mas eu não sei gerenciar também o financeiro, administrar isso. Então imagina o seguinte, faturei. Fiz uma venda para receber em 30, 60 e 90 dias. Quando que eu tenho que pagar o funcionário? Todo mês. Eu não posso esperar 90 dias para pagar o funcionário, receber a 100% daquela venda para pagar o funcionário. E aí eu vou ter problema de caixa. Mas eu vendi, eu tenho lucro, tá? Mas você não tem dinheiro. Você vai receber daqui a 90 dias. Tá? Só que no mês seguinte eu já tenho que pagar o imposto. No mês seguinte eu já tenho que pagar o aluguel. Né? Eu tenho que comprar mais fornecedores, mesmo que eu não pague, mas eu tenho que já fazer uma promessa, que é a compra, né? Já comprar para pagar depois. Então administrar assim, por isso que eu falei, gerenciar o dinheiro no tempo é um dos fatores primordiais, acho que vamos entrar no segundo tópico que vai falar disso, que é onde as empresas começam a dar sinais de problemas, tá? Que é justamente a gestão do dinheiro. Muitas vezes a empresa tem faturamento, tem lucro, mas ela não recebe no prazo correto para poder honrar os seus compromissos, e isso causa muito problema para a empresa. Ou então não faz a destinação correta do dinheiro que entra na empresa. É essa destinação e esse fato de não conhecer quanto que eu posso tirar da minha empresa sem comprometer o fluxo de caixa da minha empresa, esse desconhecimento por parte do empresário, isso gera problema, isso tem consequências. Isso sendo um mês, ok, 2 meses, ok, mas se isso for recorrente todo mês... Tem gente que é o estilo de vida da empresa, né? Não adianta. Eu já vi muito a empresa sustentar o padrão de vida do empresário. Sim, ela pode. É assim, para isso que a empresa existe. Tem o Prolabore, mas ele não vive com aquele Prolabore. Só que aí que entra a realidade do negócio. Muitas vezes o empresário coloca a empresa num mundo fictício. E muitas vezes a empresa não pode. Se a empresa pode pagar, tem que pagar.
que é do empresário. O dinheiro é dele, tá lá, a empresa é dele. A empresa tem que trabalhar para ele. Sim. Entendeu? Tem que trazer o que ele quer. Se ele quer mais lucro, tem que fazer gestão. Tem que aumentar o faturamento, diminuir custos, tem que fazer, controlar o dinheiro no tempo, administrar bem as pessoas, fazer todo esse trabalho, esse dever de casa. Né? E aí ele vai ter mais lucro, para poder dar condições para a empresa pagar o que ele quer. Agora, se a empresa não tem condições, ele tem que ser realista, estudar, fazer uma análise dos números da empresa e saber quanto que a empresa pode dar para ele. Se ele tirar mais do que a empresa pode, é certeza, ele vai ter problemas de continuidade do negócio. Não vai ser saudável, né? Não será saudável. Bom, eu tenho uma listinha aqui, ó. Mais ou menos pensando no que a gente falou. A gente falou sobre a mistura, né, da pessoa jurídica com a pessoa física, essa falta do planejamento e do conhecimento tributário de todos os custos. Acontece também essa questão do fluxo de caixa, né? Tá. Entra o dinheiro, eu não sei o que eu pago primeiro. E também tem uma outra questão, que é o que você falou, da compra errada, né, dessa gestão de estoque e tudo mais, que influencia aí de fazer com que a empresa não tenha um financeiro saudável, né? Acaba fazendo a empresa indo para esse caminho aí de quebrar. Sim. Né? E aí, nesse cenário, né, o que você tem percebido, assim, que tem sido um dos fatores que mais fazem as empresas quebrarem hoje? O que a gente falou aqui impacta em tudo, né? Tudo. No financeiro geral. Né? Se eu não compro bem, se eu não destino bem a receita, se eu não tenho um planejamento tributário, eu não vou ter um financeiro saudável da minha empresa. Mas, na sua opinião, qual é o sinal claro de que o empresário está quebrando, mas ele ainda não percebeu? Então, olha só, não existe um único fator, não existe um único sinal, são vários sinais, tá? Vamos pensar a empresa, né, um negócio, por menor que ele seja, tá? Não precisa ser um negócio grandioso, uma empresa grandiosa, mas é uma lojinha, uma loja que eu tenho ali de venda de produtos. Vamos pensar pet. no nosso público. É um CNPJ? É um CNPJ? É. Então eu tenho que pensar o negócio como uma pessoa que, para que ela funcione bem, é como o corpo do ser humano. Para que funcione bem, é preciso que todos os órgãos do ser humano estejam bem, estejam saudáveis, né? A empresa é a mesma coisa, por menor que seja a empresa. Então é necessário que ela é composta por várias engrenagens. Tenha o caixa, é uma das principais engrenagens. Tem a questão de venda. Não adianta ter uma loja e não tem um público ali para vender. Né? É importante. Pessoas é um outro fator importante. Saber colocar as pessoas certas para fazer a coisa certa no momento certo e adequado é um outro ponto. Tá? Então, assim, eu digo o seguinte, que, ó, uma empresa, por mais engrenagens que ela tenha para ser gerenciada, né, ela precisa saber administrar 3 recursos. Quais são esses 3 recursos? Bom, o primeiro recurso que eu diria é o ser humano. Capital humano. Se eu tenho uma loja, eu tenho que saber contratar, eu tenho que ter um funcionário que eu não posso depender, né? Eu não posso depender somente da confiança. É um bom funcionário, eu confio nele. Não pode. Família, né? Não, é da minha família, pode de confiança. Ter, não às vezes a pessoa vai por esse critério, não por ser tem de confiança. problema você né? ter um funcionário de confiança, é até bom. Só que não posso depender da confiança. Porque a confiança hoje, a gente sabe que a pessoa tem uma motivação para trabalhar hoje de um jeito, amanhã ela vai ter outros motivos para trabalhar diferentes de hoje. Isso muda. Todo mundo chega pedindo então, uma oportunidade, dali a pouco você se surpreende. Com relação ao capital humano, como que eu verifico isso? Essa situação? Bom, primeiro, são funcionários de minha confiança ou não? Isso não importa. O que importa são os controles que eu tenho em cima do trabalho dessa pessoa. Sim. Eu não posso colocar uma pessoa lá e falar, você vai ficar aqui na loja para fazer o atendimento, virar as costas e ir embora, aí chega um cliente na loja, ela vai atender do jeito que ela entende que tem que ser. E nem sempre o jeito que ela entende que tem que ser é o correto. Ela precisa de um treinamento de atendimento Sim. ao público, ter postura, ser educado, você tem toda uma técnica para você, tem que ser uma pessoa treinada para atender o público. Então, se você não tiver condições de dar esse treinamento, contrate um curso, contrate uma empresa, um profissional que vai dar o treinamento para essa pessoa. Chama os parceiros, né? Os fornecedores dali para poder ensinar. Então, assim, esse é um dos fatores. Primeiro fator que o empresário precisa administrar bem é o fator humano. Pessoas. E às vezes o funcionário, para economizar, ou no início do negócio, muitas vezes ele é o faz tudo. A maioria. Né? Ele é o faz tudo. Então se for um empresário que vai fazer, ele vai fazer de um jeito que ele aprendeu, com uma técnica que ele aprendeu, e de repente também não é a maneira mais correta de
de fazer o atendimento ao público. De repente, não é uma pessoa que tem afinidade para isso, então coloca uma outra pessoa. Então, assim, contratar gente certo, colocar gente certa para fazer. Às vezes você fala assim, eu quero economizar, eu mesmo vou fazer isso porque eu não confio em ninguém. Você pode fazer, nada impede. Só que você, empresário, quando abre uma empresa, você tem que ter outras preocupações, não só essa. Você não pode ficar focado em um setor. Você tem que saber, você tem que comprar, você tem que vender, você tem que correr, você tem que fazer entrega muitas vezes. Então, como que você vai ser o faz tudo, né? Você pode, por um momento, para a empresa conseguir um fluxo de caixa, ok. Mas se começar a ter um volume grande, contrata. Primeira coisa, contrata a pessoa adequada. Contratei um auxiliar aqui, um assistente, não tem experiência, seja um curso, veja um treinamento, chama um profissional para dar uma orientação de como fazer o atendimento. Se eu souber administrar bem esse recurso, que é o capital humano, é um deles. O outro recurso é material. Aquilo que a gente fala. Saber comprar correto, não importa se é um material que você vai utilizar, vai revender na tua loja, ou se é um material de limpeza que você vai usar para limpar a tua loja, você tem que saber comprar. Você tem que saber negociar com fornecedores. Né? Saber o momento certo de comprar. Porque assim, você abre uma loja, a primeira coisa, você começa a receber ali, você abre uma loja de atendimento ao público, a primeira coisa que vai acontecer, vem um monte de vendedores na tua loja. Gente querendo te empurrar vários produtos. É verdade, fornecedor aparece um monte. Aparece um monte. E às vezes você vê, puxa, meu, que produto interessante, que legal isso. Você acaba comprando, fazendo uma compra, se necessário, uma compra na emoção. Ou no momento que você não pode fazer aquela. O produto é muito bom, realmente faz sentido, mas nesse momento eu não posso. Então tem que ter essa afinidade de saber, esse alinhamento de saber, realmente, tá bom, mas agora eu não posso, porque meu financeiro, estou alinhado com o financeiro, meu financeiro me bloqueou aqui, eu tenho até X valor para comprar. Então eu tenho que saber dosar isso, não agir como emoção. Na pessoa física, muitas vezes você pega seu carro, vai pro shopping, você passa numa loja, fala, puxa, eu vou comprar aqui, olha o meu cartão de crédito lá, tenho crédito, vou lá e faço a compra, depois eu vejo como pagar o cartão. É a emoção mesmo. Quando é pessoa física, ok, você faz isso, vai ter problema? Pode ter problema, mas a infinidade de problemas que você tem numa empresa é muito maior. Então você não proporção, pode, né? Se você tem um objetivo, que é o lucro da empresa, fazer com que esse lucro reverta para você, empresário, você tem que ter essa orientação do momento certo de fazer a compra e não comprar no impulso, não comprar na emoção. Tá? Isso é importante demais. Negociar prazo de pagamento é muito importante com os fornecedores. Isso é assim, interfere. Quanto maior o prazo para você, melhor. Então é o oposto da venda. Quanto menor o prazo, melhor. Sim. Né? Na compra, você tem que tentar esticar o máximo de prazo possível, desde que não tenha aumento, juros, acréscimo, né? Então é ótimo isso. E evitar, uma coisa muito ruim que eu vejo os empresários cometerem. Tá? O empresário, ele tem o cartão de crédito dele ali, que tem os pontos de milhas para viagem, não sei o que lá. Pô, beleza, eu vou colocar tudo no meu cartão pessoa física, porque eu vou ganhar um monte de milhas para viajar. Compro tudo da empresa ali no meu cartão. Esse é um dos maiores erros, né, que o empresário pode cometer. Lembra que eu falei no início da nossa fala que a gente precisa separar as contas? Qual é o maior erro aí? O maior erro não é ficar endividado e tudo, não ter condição de pagar. Olha isso. O maior erro é não ter esse controle do que é seu e o que é da empresa. Quando você passa tudo no cartão para ganhar milhas, é errado? Não é completamente errado. Você pode fazer? Pode fazer. Só que desde que você controle muito bem isso, né? Você faça a tua contabilidade da empresa. Relacionar os gastos da empresa separado do cartão. Porque você vai ter uma dificuldade de separar isso. Quando chega o cartão, a fatura do cartão, vem lá. Comprei isso, tinha o shopping que eu fui na loja e tal, mas também tem a compra de mercadorias que eu coloquei na minha loja. Tem um funcionário que ele me pediu um empréstimo, eu fui lá e fiz para ele, parcelei no cartão. Então, é uma bagunça. Quanto mais bagunçado o financeiro, pior é. Isso interfere no terceiro elemento dessa cadeia. Eu falei, saber administrar pessoas é importante demais. Saber administrar os recursos materiais é importante demais. O terceiro recurso é justamente o recurso mais escasso de qualquer empresa, que é o dinheiro. O recurso mais escasso do empresário é o dinheiro. Né? Todo o resto, ele pode comprar parcelado, pagar no futuro, pôr no cartão de crédito, né? Ele pode vender e não receber também parcelado, etc. E ter funcionários trabalhando para ele por promessa de pagamento por algum tempo, claro que não vai durar muito tempo isso, mas se ele não tiver o recurso financeiro, nada disso acontece mais. Ele vai conseguir um tempo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai chegar uma hora que se ele não tem o dinheiro para honrar os seus compromissos, vai ter problema. Você pedala a dívida para frente, mas vai chegar a hora de pagar ela. Vai chegar o momento de pagar. Então, quando eu falo assim, honrar os seus compromissos,
não é somente o compromisso com o fornecedor, com o funcionário, com os clientes, não. É o compromisso com o próprio empresário. É a honestidade com ele mesmo. Ele precisa de ter paz e tranquilidade financeira, né? E se a empresa não conseguir dar essa tranquilidade financeira? Então, para conseguir dar isso, tem que saber administrar muito bem esses 3 recursos: o material, recurso humano e principalmente o recurso financeiro. Tá? E em que momento que a empresa dá sinais agora respondendo a pergunta, em que momento que a empresa começa a dar alguns sinais de que ela vai ter uma quebra, ela vai ter uma dificuldade muito grande para sobreviver no mercado? É justamente essa confusão patrimonial. Quando a gente percebe essa confusão, puxa, eu estou pagando muita coisa da empresa no meu cartão de crédito pessoal, ou o contrário, tá? Estou pagando muita conta. Estou tendo que colocar muito dinheiro, às vezes até de recursos de fora, né? Às vezes ele está pegando até de outras coisas dele de fora e colocando pegando lá muito dentro. empréstimo para colocar dentro do negócio, então começa a ficar um negócio ali, já começa a ter problemas de saúde do negócio. E aí ele confunde faturamento com lucro, né? Ele acha que porque está faturando, ele está lucrando. Caiu o dinheiro na conta, você não pode se dispor daquilo todo, né? Você tem que ter consciência que você tem que pagar funcionário, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar fornecedor. Tem que ter o lucro, claro, tem que pagar imposto também, tem que pagar o contador, né? O contador é principal a ser pago aí, não pode esquecer. Mas é isso, gente. Então, assim, não existe um ponto só. Hoje, os problemas eles são muito comuns, tá? Nesse meio pet, que é muito parecido. Uma loja, todo mundo tem problemas semelhantes, mas eu falo que a origem desses problemas todos nasce em um único lugar, que é justamente na organização. Se você está organizado, por mais problemas que você tenha, você vai encontrar uma solução mais rápida. Se você não estiver organizado em todos esses cenários, organizado em pessoas, administrando pessoas, em materiais e dinheiro, se você está organizado, você acha uma solução para o teu problema, né, mais rápido. Se você não está, você não vai enxergar o problema rapidamente, vai ter dificuldades para enxergar o problema. E aí que você não consegue agir para tratar o problema. Não consegue ver, porque você está tão envolvido no meio de tudo. Você só fala assim, poxa, não está sobrando dinheiro, eu trabalho, vendo, e não tem dinheiro no caixa, o que está errado? Aí você não consegue enxergar. E às vezes ele joga a culpa, é o imposto que está alto, é o funcionário que não está trabalhando direito. Então ele começa a procurar culpados. Só que na verdade não é isso, é a gestão, é a organização do meu negócio que está errado. O erro nasce dali. O problema nasce dali. Então, assim, quando você vê uma empresa que não tem uma organização na gestão desses 3 recursos, aí é um indício claro de que ela vai ter muitos problemas na frente. Não é só de financeiro não, tá? É processo trabalhista que pode acontecer por um monte de coisas, é processo com o cliente, com o fornecedor. Tudo isso está relacionado. A empresa relaciona no mercado. Se ela vende um produto contaminado, ou vencido, ou fora do prazo, olha o problema grande que está aí. Por quê? Porque ela não fez a gestão correta do seu estoque. Verdade. Entendeu? Então, assim, tem uma série de problemas, a maioria desses problemas, eu diria que 90% desses problemas resolve-se com uma boa organização. E aí eu vou dizer ainda mais, né? Tá tudo da porta para dentro, né? Exatamente. Enquanto eles estão procurando os culpados lá fora, no governo, no cenário, no mundo inteiro, tá tudo da porta para dentro, né? Não existe governo bom, tá? Nunca vai ter um governo bom. Mas a gente tem que conviver com o governo, independente de qualquer situação. E a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, olha, meu preço de venda está aqui, já tem o imposto embutido. Então o problema não é só o governo. É problema? Sim, claro que é problema. Eu também não gosto de pagar imposto. Ninguém gosta. Eu chego lá no final do mês, a menina do meu departamento fiscal chega com as guias lá para eu pagar, e as altas de imposto. Fala, puxa, que eu poderia usar isso daqui para fazer uma viagem, olha só, eu poderia usar esse dinheiro para aumentar, contratar mais gente, para colocar, investir no meu negócio, e não posso, entendeu? Então, assim, é essa consciência que a gente orienta o empresário. Então, aí sim, você fala assim, mas o empresário está envolvido nos processos do negócio dele. Ele vai ter tempo de ter essa consciência? Não. Para isso que ele precisa de profissionais, entendeu? Para isso ele precisa de gente orientando no caminho correto. E aí que é importante ter uma empresa como a sua, né? Exatamente. Que não tá só emitindo as guias, como você falou, né? Hoje não dá só mais. Não tem mais, você tem que ter um parceiro Acabou. Se eu fizer né? isso hoje, eu não sobrevivo no mercado. No mercado dá mais, contábil, né? Eu não posso mais fazer isso. Porque assim, o meu negócio é o lucro da empresa. Se a empresa não tiver lucro ou não tiver condições saudáveis para gerenciar a vida útil da empresa ali, ela não vai me pagar. Eu não recebo. Eu vou ter problema, vou perder cliente. Então, para que o meu cliente ele possa fazer o devido pagamento,
para mim e pagar os meus honorários corretamente, eu preciso ajudar a empresa, pegar na mão da empresa e falar, vem cá, vamos fazer assim, assim, assim. Por quê? Eu estou garantindo o meu honorário com isso. Entendeu? E eu não sobrevivo. Se eu ficar só... O contador hoje, que ele só envia a guia para o empresário, não dá bola para o empresário, manda as notas fiscais, ó, tá aqui o olerite dos funcionários, tá aqui a guia, pronto, acabou. Não tem uma conversa, pelo menos uma reunião mensal para discutir os números da empresa junto com o contador. O contador que não fizer isso hoje, ele tá fadado a perder cliente. Ô, Nilce, e aí eu acho que é onde dá muito certo a nossa parceria aqui. Sim. Por quê? Porque a nossa agência, a iJumper, ela não quer só fazer vitrine. Sim. Né? Nós somos muito bons, né? Modéstia à parte, a gente é muito bom em fazer designer, em fazer criativos, em fazer a parte de material digital, desenvolvimento de rótulo, de marca, de produto. Então a parte de designer tá ok. Sim. Mas tem um montão de gente muito boa no mercado também fazendo isso. Né? E eu acho que o grande diferencial da agência é essa parte de consultoria. Exato. Que é a metodologia Delip, que é exclusiva da agência, que é o salto. Né? Qual que é o slogan da nossa agência? O impulso que te faltava. Perfeito. Né? E às vezes o que está faltando para o empresário é isso. É o parceiro de confiança. Então é por isso que a gente quer trazer parceiros como você e outros para orientar o nosso público, levar informação. Claro que a gente vai ter um alcance maior no mercado pet, né? Mas para todas as empresas, a informação que você trouxe aqui é geral. Sim. Né? Para todo tipo de empresário. Mas eu quero aproveitar e já te convidar para outros encontros. O mercado pet ele é muito informal. Né? E eu acho que a iJumper ela tem essa obrigação de educar o mercado pet, porque ela nasceu do mercado pet. Eu sou muito grata a todos os anos que eu tenho de mercado pet. Eu falo que eu tenho o privilégio de trabalhar com os melhores profissionais desse mercado, e você é um deles, cara. Você é um cara que, pô, te acompanha há quase 10 anos, né? E aí vem bastante tempo. Vem um ponto de interrogação, né, na cabeça do empresário, um doce, né, mais um ponto de interrogação na cabeça do empresário. Poxa, para ter um serviço desse, quanto que eu tenho que pagar? É caro Era esse o ponto desse? Que eu ia chegar. A galera acha que é... Não é, hoje não é mais. Hoje a gente consegue fazer. Hoje a gente tem tecnologia que faz com que eu consiga atender. Há um tempo atrás, não, né? Há uns anos atrás, para você fazer um trabalho desse com eficiência, pegar na mão do empresário, orientar, você tinha que conviver com ele diariamente. Tinha que ser uma assessoria interna, né? Interno ali. Hoje não. Hoje nós temos tecnologia para acompanhar toda a vida do empresário à distância e fazer a orientação pontual. E aí seria um ponto importante que eu queria muito que você falasse, que é essa parte de você poder fazer um financeiro para ele, você poder fazer um departamento pessoal inteiro, dependendo da estrutura da empresa, você conseguir ter os departamentos que ele não consegue ter dentro da empresa por conta do custo, dentro do teu negócio, que é a gente, que é a contabilidade. Lembra que eu falei que o objetivo do empresário é o lucro? Sim. Então, quando a gente fala de lucro, ele tem que pensar faturamento, despesas e custos, né, impostos, claro, despesas e custos, e o resultado final, que é o lucro. Né? Então, para chegar no lucro, tem que ter custo baixo e faturamento razoável, né, ou faturamento alto. Então é isso aí que a gente entra. Muitas vezes, para você manter uma estrutura hoje, o empresário de médio porte, ele não consegue manter uma estrutura administrativa para gerenciar esses recursos que eu falei, financeiro, material e humano. Ele precisa ter equipe, né, ter gente. Num departamento, por exemplo, ele tem que ter um faturista, tem que ter um departamento fiscal, uma pessoa para fazer o olerite ali dos funcionários, para controlar a entrada e saída de funcionários, para fazer um financeiro muito bem eficiente para ele, montar uma DRE, um relatório, planilhas, dar soluções para eles financeiras. Isso custa caro para o empresário ter uma equipe própria. O médio empresário hoje não comporta pagar isso. Porque qual que é o fator que coloca todo mundo na mesma média? É o mercado. O mercado dita quanto ele quer pagar no preço no seu produto. Sim. Se você tiver um produto muito fora do que o mercado está disposto a pagar, você não sobrevive. Para você sobreviver e ter volume de vendas, você precisa ter um preço ali compatível. Né? Para você ter esse preço compatível, muitas vezes a tua estrutura está muito alta. Você tem que enxugar a sua estrutura para chegar num preço competitivo no mercado. E aí que a gente entra com soluções. Né? A gente identifica, faz um diagnóstico, faz análise daquele negócio. Se realmente ele tiver uma estrutura, a gente consegue enxugar essa estrutura administrativa e organizacional para ele gerenciar esses 3 recursos, a gente pode terceirizar de alguma forma que a gente compara. Se você tiver, isso aqui o custo é tanto, com a nossa equipe é tanto. Por que compensa mais ou fica mais em conta terceirizar? Porque um funcionário que eu uso para fazer o financeiro de uma empresa, ele não vai fazer o financeiro de uma única empresa, de um cliente que eu tenho. Eu vou pegar ali pelo menos 10 clientes
que ele vai atender muito bem. Porque assim, eu tenho um operacional que vai fazer, tem um outro analista que vai analisar os números e vai trazer os relatórios para ele. Então tem com 2 profissionais, um para alimentar o sistema e um outro analista mais técnico, que conhece mais, que domina mais os relatórios, para montar os relatórios personalizados para cada cliente. E aí então, você consegue com 2 funcionários prestando serviço para 10 clientes. Exatamente. Então eu consigo diluir o custo desse funcionário com vários clientes. Isso é o que a gente chama de BPO, né? Não só financeiro, mas você tem BPO comercial, você tem BPO em várias áreas da empresa, tá? Então a gente chama de BPO, que é a terceirização de algum serviço administrativo interno que gera... BPO. Isso. Põe a legenda aí, viu? BPO. Exato. Então, assim, isso é a terceirização da mão de obra administrativa que ele precisa, né? Porque muitas vezes aquilo que eu te falei, é uma loja, ele não vai conseguir pagar. É uma solução, né? É uma solução. Às vezes a pessoa está ali na lida, no balcão, apagando incêndio o dia inteiro, no horário comercial, ou às vezes é até uma empresa, uma indústria, vamos falar, que a pessoa está ali na produção e tem tantas outras coisas burocráticas que se ele tiver uma pessoa de confiança, um parceiro de confiança, resolve isso pra aquilo ele. que eu falei, hoje eu não posso mais ser só o contador que leva lá os impostos para ele pagar. Eu tenho que ser o contador que traz soluções para ele. Perfeito. Vai trazer mais soluções para nós também, tá? Porque aqui no Delip a gente é só a primeira conversa aqui, né? A gente vai fazer outros cenários, a gente vai dar umas voltas por aí e bater outros papos falando sobre esse assunto, né? Falando sobre todas essas questões e aí que envolvem impostos, tributos. A gente está vindo aí na iminência de uma reforma tributária que está colocando bastante gente em pânico, mas especificamente a gente tem muita informalidade no mercado pet. Tem. Muita gente que é funcionário, que é MEI, que não está registrado, que não está. E aí eu queria te convidar para uma outra conversa especificamente sobre isso. Perfeito. Né? Para a gente falar sobre quem é PJ prestando serviço ali, que a galera acha que é funcionário, direito do PJ, direito do CLT, o informal no meio do banho-tosa, que tem aí bastante. Entra um outro fator importante, que aí é o imposto de renda desse profissional. Exato. Né, que o governo também está de olho e teve mudanças agora, já a partir de janeiro desse ano tem muitas Vamos mudanças. marcar uma próxima conversa? Estou à disposição, é só Perfeito. combinar, marcar, a gente vem sim, sem problema nenhum. Só pagar um cafezinho, a gente está aí. Perfeito, falando nisso, vamos tomar um café, né? Sim. Nilson, querido, obrigada. Obrigado, eu agradeço. Seja bem-vindo ao iJumper mais uma vez. Acompanhe a Zinco Contabilidade, deixa o site, o Instagram dele, a gente vai marcar tudo aí nos episódios para você também. E conte conosco. é isso aí, obrigada. Esse foi o Delip Podcast. Muito obrigada por ter passado esse tempo conosco. E se alguma coisa aqui fez sentido para você, curte, compartilha, segue o nosso canal. E fique atento aí pro próximo episódio.